Só checar se estamos gravando. Agora estamos gravando corretamente, o monitor correto, só para dar essa checagem, tá? E podemos então começar, tá? Então, nós estamos falando, né, sobre o maximização de lucro. Quer dizer, a nossa abordagem aqui, o nosso problema era como se comporta uma empresa que toma os preços como dados, né, que tem uma determinada função de produção, tá, e que tem por objetivo maximizar seu lucro. A hipótese, né, que a gente está trabalhando é a hipótese que eu tenho uma empresa maximizadora de lucro, né? E nós vimos uma série de coisas, né, quer dizer, o primeiro, nós resolvemos o problema de maximização de lucro e vimos que a solução desse problema, ela envolve, né, basicamente esse resultado aqui, né? Para qualquer insumo que eu esteja empregando em quantidade positiva, o lado esquerdo dessa... Opa, peraí, eu não estava no ponto que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? Envolve esse resultado aqui, né? Para qualquer insumo que eu empregue em quantidade positiva, né? O lado esquerdo dessa igualdade é o valor da produtividade marginal desse insumo, deve ser igual ao lado direito, que é o preço desse insumo, né? Que aqui está faltando um izinho, só colocar aqui. Agora sim, né? Então, o valor da produtividade marginal de um insumo deve ser igual ao preço desse insumo, okay? E esse é o resultado, né, digamos assim, que vai ser atendido sempre que a empresa estiver maximizando seu lucro, e ao maximizar esse lucro ela esteja empregando uma quantidade positiva desse insumo, né? Se a quantidade for nula, né, que a gente está assumindo que a quantidade não pode ser negativa, se a quantidade for nula, o que vai acontecer é que o valor da produtividade marginal desse insumo vai ser menor ou igual ao preço desse insumo, né? Então, essas daqui são as chamadas condições de primeira ordem, né, de lucro máximo. Nós tínhamos as condições de segunda ordem também, tá? E a condição de segunda ordem simplesmente iria requerer que a nossa função de produção fosse côncava, né? Isso vai implicar, entre outras coisas, para cada insumo, que a curva de produtividade marginal desse insumo, quando os outros insumos são mantidos constantes, deve ser decrescente, ou pelo menos não crescente. Porque a gente interpretou isso graficamente, né? Quer dizer, o ponto de lucro máximo, ele é um ponto em que a distância, né, entre a minha reta de receita e a minha reta de custo, perdão, né, que é o W vezes X aqui, tá? E a minha curva de receita, né, é a maior possível, tá? Ou, né, colocando em outros termos, né, se eu deixar fixa, se eu fizer o gráfico da minha função de produção, eu poderia desenhar curvas de nível, né, da função de lucro, preço vezes Y menos W sobre X, isso daqui seriam linhas de isolucro. O ponto de lucro máximo é o ponto de contato entre a linha de isolucro mais alta, que ainda tem ponto em comum com a nossa função de produção, né? Então, esse daqui seria o ponto de lucro máximo. Nesse ponto aqui eu tenho a mesma inclinação da linha de isolucro e da minha função de produção, portanto, como a inclinação da linha de isolucro é W sobre P, inclinação da minha... desculpem, gente, eu tô movendo errado aqui os slides, vocês vão ter dificuldade de acompanhar, eu vou retomar, tá? Então aqui eu tenho minha função de produção, eu poderia desenhar um mapa de linhas de isolucro, né? Ou seja, linhas ao longo das quais a empresa está obtendo o mesmo lucro. O ponto de lucro máximo seria o ponto de contato entre a linha de isolucro mais alta, que ainda tem ponto em comum com a minha função de produção. Esse seria o nosso ponto de lucro máximo, né? O meu emprego ótimo do insumo seria associado a esse ponto, e nesse ponto de lucro máximo, a inclinação da minha linha de isolucro, que é W sobre P, é igual à inclinação da minha função de produção, que é a produtividade marginal, né? Então, produtividade marginal igual a W sobre P, multiplicando por P dos dois lados, eu ficaria com P vezes a produtividade marginal igual, né, a W sobre P, tá? Bom, a condição de segunda ordem requer que nesse ponto aqui a minha função de produção toque por baixo a linha de isolucro. Então, na vizinhança desse ponto aqui, a minha função de produção ela tem que ter uma característica côncava, né? Se a minha função de produção for globalmente côncava, a condição de segunda ordem vai ser globalmente atendida, né? Eu calculei a condição de lucro máximo de primeira ordem, a de segunda ordem já está sendo atendida, tá? Bom, a gente viu, né, que
que se isso não ocorresse eu poderia ter pontos, né, em que eu atendo a condição de primeira ordem, mas não a de segunda ordem, e isso resulta, deixa eu já avançar um pouquinho, e tudo isso resultou, né, em uma informação que isso eu acho que é nova para vocês, né, que seria a curva de demanda, né, do insumo de produção de uma empresa com um único insumo, né? Essa curva de demanda simplesmente corresponderia, né, ao ramo descendente da curva de produtividade marginal desse insumo, tá? A partir do ponto de produtividade média. Quando eu estou fazendo a demanda em função deixa eu só escrever aqui, né? Em função, tá, do preço relativo do nosso insumo, né? O preço W sobre P, tá? O preço do insumo medido em unidades de produto, né? Que se eu tivesse fazendo em função do preço do meu insumo, eu poderia simplesmente, né, representar aqui no eixo vertical o valor da produtividade marginal e o valor da produtividade média também, né? E essa curva seria a curva de valor de produtividade média, aqui a curva de valor de produtividade marginal. A curva, se eu tivesse então representando no eixo vertical ou o preço do meu insumo, né, ou o valor da produtividade marginal, tá? A minha curva de demanda pelo insumo seria dado, né, pelo trecho declinante da minha curva de valor de produtividade marginal, tá? Mas a partir do ponto abaixo, né, do ponto em que o produto médio é máximo, né? Ok? Esse aqui foi um resultado que a gente obteve na aula anterior, né? Tá? Outro resultado importante foi, bom, quando a gente resolve, né, um problema de maximização de lucro, a gente vai achar duas funções. Deixa eu só pegar um exemplo aqui, né? Nós fizemos um exemplo, né? Se eu tivesse essa função de produção aqui, né? Nossa função de produção é 100x menos x ao quadrado. A gente fez as contas e chegou, olha, a empresa deve demandar, dado o preço do insumo W, né? E dado o preço do meu produto P, a quantidade que ela vai demandar do insumo vai ser 50 menos W sobre 2P. Ou seja, eu achei a chamada função de demanda pelo insumo dessa empresa. A quantidade que é demandada do insumo é uma função do preço do produto e do preço do insumo. Se eu tivesse diversos insumos, né, a quantidade demandada de cada insumo que a gente encontraria seria uma função, né, dos preços dos insumos e do preço do produto, né? Nós também encontramos uma função de oferta, simplesmente substituindo, né, essa expressão aqui no lugar de x na nossa função de produção, a gente acha quanto a empresa vai ofertar do seu produto, tá? E essa oferta seria dada por essa expressão aqui, 2.500 menos w ao quadrado sobre 4p ao quadrado. E isso daqui era chamado de função de oferta, né? Então nós temos um conceito de função de demanda de insumo de produção, um conceito de função de oferta, que a gente já sabe agora como calcular, né? E nós também derivamos a função de lucro, que seria o lucro ótimo que eu vou obter, né? O lucro que eu vou obter quando eu contrato a quantidade ótima do meu insumo, nesse caso que eu só tenho um insumo, ou as quantidades ótimas dos meus insumos, no caso em que eu tenho mais de um insumo, e quando eu estou produzindo, consequentemente, a quantidade ótima do meu produto, dada pela minha função de oferta. A minha função de lucro simplesmente é o preço vezes a quantidade ótima a ser ofertada, o preço do meu produto vezes a quantidade ótima a ser ofertada do produto, menos o preço do meu insumo vezes a quantidade ótima a ser empregada desse insumo, né? E quando a gente fez os cálculos para essa função de lucro, a gente chegou a essa função aqui, né? 2.500p menos 50w mais w ao quadrado sobre 4p. Então, com isso a gente revela, né, o que a gente está chamando de função de lucro, tá? Bom, deixa eu só esclarecer um aspecto que ficou não muito claro na aula passada, né, que eu falei o seguinte, bom, mas e aqui, isso daqui é sempre verdadeiro, tem algum ponto em que quando eu atingo isso daqui o lucro vai ser negativo? E eu já deveria ter sabido a resposta, tá? Mas aquela coisa, se você não prepara antes, na hora alguma coisa escapa, né? Que foi o que aconteceu e até falei para vocês, bom, não vou fazer conta agora, senão a gente vai perder tempo, mas o fato é o seguinte, a gente podia ver a solução desse problema aqui graficamente, né? Então eu preparei aqui um bloco de notas aqui, né? Imagine que eu tenho aqui, tá? Isso daqui então é a nossa função de produção, né? Do nosso exemplo lá, 100x menos x ao quadrado.
cujo gráfico mais ou menos é isso aqui, né? É uma parábola, né? Como o termo elevado ao quadrado está com sinal negativo, ela tem a concavidade voltada para baixo, e é uma função côncava, né? Isso quer dizer o seguinte: a condição de segunda ordem sempre vai ser atendida, né? E o que eu sei, né? Que o meu equilíbrio eu vou obter quando eu tiver alguma coisa do tipo, vou fazer uma linha reta fininha aqui, só porque a gente vai, quando eu tiver alguma coisa do tipo, que a minha isolucro mais alta, que ainda tem ponto em comum com a minha parábola, com o gráfico da minha função, tangencia, né, por cima, né, esse gráfico, né? Então, aqui, se isso daqui fosse uma isolucro, né, a inclinação dela, né, é W sobre P, e aqui estaria o meu ponto de lucro máximo, tá? Bom, mas então, quem vai me dizer, né, qual que é a inclinação da minha isolucro, né, é a razão W sobre P, né? E o que a gente pode ver aqui? Qualquer ponto, né, que eu faça, desde que o W sobre P seja positivo, é verdade, né? Qualquer ponto que eu faça tangenciando a minha curva de isolucro, né, à esquerda desse ponto aqui, ou seja, para qualquer W sobre P positivo, tá? Em qualquer ponto dessa curva, tá? Quando eu traço uma linha reta tangenciando essa curva por cima, essa linha reta sempre vai tangenciar essa linha curva, tá? Cruzando o eixo horizontal acima da origem. Ou, né, acima ou exatamente coincidindo com a origem, né? Aqui foi um pouquinho acima, né? Se ela tangenciar exatamente na origem, né, ela vai cruzar essa minha curva exatamente na origem. Tá? Lembrem que o ponto de cruzamento, né, da linha de isolucro com a origem indicava se eu tenho lucro positivo ou não. Se a isolucro cruza a origem acima, cruza a origem não, cruza o eixo vertical, né? Se a nossa linha de isolucro cruza o eixo vertical acima da origem, isso indica que eu tenho lucro positivo, tá? Como qualquer linha reta tangente a essa parábola, né? Desde que tangente, né, a essa parábola no ramo ascendente dessa parábola, ou seja, desde que essa linha reta tenha inclinação positiva, o que significa desde que a minha isolucro tenha o W e P sejam positivos, tá? Qualquer linha de isolucro mais alta que ainda tenha ponto em comum com o gráfico da minha função de produção vai cruzar, né, o eixo vertical, tá, acima da origem, ou seja, ela vai gerar um lucro positivo, tá? Então, necessariamente, tá, o lucro da minha empresa vai ser maior ou igual a zero. Ele pode ser, na verdade, igual a zero, tá? Uma forma de ver isso, né, é observar que a função de lucro que a gente havia derivado, deixa eu só ver aqui se eu estou com a função de lucro que a gente havia derivado, que era o seguinte, né? Eu apresentei para vocês lá nos slides, né? A função de lucro era a seguinte, π, só selecionar a cor preta aqui para ficar mais visível. A função de lucro era uma função π de P, W é igual a 2500P menos 50W mais W ao quadrado sobre 4P, tá? Bom, se vocês colocarem aqui 1 sobre 4P em evidência nessa expressão aqui, né? Ou seja, vamos multiplicar e dividir essa expressão por 1 sobre 4P, tá? Aqui eu estou dividindo ela por 1 sobre 4P, para não alterar a expressão, eu preciso multiplicar ela novamente por 1 sobre 4P, né? Então aqui eu preciso multiplicar por 4P, né? Eu estou dividindo por 4P, agora eu vou multiplicar por 4P a nossa expressão. Que eu vou ficar com 2.500 vezes 4P, fica 10.000P ao quadrado. Tá? Menos 50W vezes 4P, né, vai ficar 200P vezes W, mais W ao quadrado sobre 4P vezes 4P, dá W ao quadrado, né?
Então, essa expressão aqui, o que é interessante é que aqui, entre colchetes, eu tenho um quadrado perfeito, né? 10.000p é 100p, 100 vezes p elevado ao quadrado, né? W ao quadrado no outro lado, e aqui no meio eu tenho 2 vezes 100 vezes p vezes w. Então, esse termo entre colchetes, na verdade, é 100p menos w, tudo isso aqui elevado ao quadrado, né? Então essa expressão aqui é sempre maior ou igual a zero, né? Ok? Então a princípio isso aqui vai acontecer, né? Nós temos uma restrição que o w tem que ser não negativo, né? A nossa expressão para a demanda do nosso insumo de produção era, a gente já havia derivado, né? Nós tínhamos chegado à conclusão que w como função, w não, né? O x como função de p, w, tem que ser maior ou igual a zero, né? Tá? Então o que eu... de fato, desculpe-me, tá? A gente tinha chegado a essa expressão aqui, né? O x de p, w, quando a gente resolve assumindo, né, que a restrição de que x tem que ser maior ou igual a zero tenha sido atendida, ele ficava igual a 50 menos w sobre 2p. Tá? Bom, mas na verdade, né, se isso aqui for... quando é que isso daqui é maior do que ou igual a zero? Né? Quer dizer, isso daqui é maior ou igual a zero apenas quando w sobre 2p é menor do que 50, o que significa que w é menor do que... menor ou igual, né? Tá certo? Menor ou igual a 100 vezes p. Então, se w for menor ou igual a 100 vezes p, tá? Essa aqui vai ser a minha função de demanda do insumo x, né? Tá certo? Se não, essa demanda aqui vai ter que ser igual a zero, tá? Se o meu insumo for tão caro, né, que ele é maior do que 100p, tá? Se o meu insumo for tão caro que ele é maior do que 100p, tá? Isso quer dizer que a minha linha reta que tangenciaria o gráfico aqui da nossa função de produção, né, a minha isolucro que tangenciaria o gráfico da minha função de produção, estaria à esquerda da origem, né, o que significaria que ela tangenciaria isso daqui abaixo. Eu teria em tese, né, que empregar uma quantidade negativa de insumo para produzir uma quantidade negativa de produto. Isso não faz sentido econômico, né? Então aqui à esquerda desse ponto aqui eu vou ficar com y igual a zero e x igual a zero, né? Então, portanto, para contemplar essa situação aqui, eu peguei esse segundo caso aqui. Então a gente pode escrever também, reescrever também a nossa função de oferta, né? Que tinha dito que a nossa função de oferta dizia que o y de p, w, seria igual à expressão inicial que a gente obteve, 2.500 menos w ao quadrado sobre 4p ao quadrado, tá? Mas isso aqui só vai ser verdadeiro, né, se eu tiver um w menor ou igual a 100 vezes p. Se esse não for o caso, tá, a minha oferta vai ser zero. Eu não vou empregar nada do meu insumo e não vou produzir nada de produto. Caso W maior do que 100 vezes P. Né? E finalmente a minha função de lucro, né, que a gente tinha derivado como sendo igual a 2.500p menos 50w mais w ao quadrado sobre 4p. De fato, ela só vai ser isso aqui caso w seja menor ou igual a 100p. Se o W for maior do que 100p, eu não vou empregar nada do meu insumo, não vou produzir nada e meu lucro vai ser zero. Tá? Então agora a gente está com uma descrição mais completa aqui
da nossa função de produção para esse exemplo que eu havia dado para vocês, né? Aqui contemplando a possibilidade de solução de Cantor, ou seja, a possibilidade de eu empregar uma quantidade nula do meu insumo de produção. Muito bem. Bom, vamos retornar aqui ao nosso exemplo aqui. Nós fizemos esse exemplo também para ilustrar, né, uma propriedade que eu havia enunciado para vocês sem haver demonstrado, né? Então eu enunciei essas propriedades da função de lucro, tá? A primeira delas é que a função de lucro é não decrescente em relação ao preço do produto e não crescente aos preços dos fatores. Eu já vou demonstrar isso daqui também, vai ser demonstrado, embora seja razoável, né, essa colocação, né? Quando o preço cresce, quando o preço do produto que eu vendo cresce, o meu lucro ele não pode diminuir, né? Usualmente ele vai aumentar, tá? Quando o preço de um insumo de produção cai, o meu lucro usualmente vai aumentar, né? E não pode crescer, né? Tá certo? Meu lucro usualmente vai aumentar e ele não pode diminuir. Se o preço de um insumo de produção aumenta, o meu lucro usualmente cai ou, com sorte, ele não diminui, mas ele não pode aumentar, né? E as duas outras propriedades que eu disse que eu ia comentar com vocês hoje, né, a gente só ilustrou nos nossos exemplos, diz o seguinte: a função de lucro ela é convexa em relação ao preço do seu produto, em relação ao preço dos fatores de produção, e esse lema de Hotelling, né, se eu derivo a função de lucro em relação ao preço de um fator de produção, eu vou achar o negativo da função de demanda desse fator de produção, e se eu derivo a função de lucro em relação ao preço do meu produto, eu vou achar a minha função de oferta, né? De onde vem essa mágica, né? Eu ilustrei isso, né? A gente fez dois exemplos de função de produção, derivou as funções de demanda dos insumos, função de oferta, função de lucro, derivou a função de lucro e viu que isso daqui se verificava. Mas por que acontece isso, né? Então é isso que eu vou tentar responder hoje, tá? E entre outras coisas, né? Mas de qualquer maneira, o tema da aula de hoje vai estar totalmente relacionado a essa resposta aqui, né? E a resposta que eu vou dar aqui é o seguinte: qualquer plano de produção factível não pode gerar um lucro superior ao meu lucro máximo, né? Então, dado um vetor de preços, dado o preço do meu produto e os preços dos meus insumos, né? Qualquer plano de produção que seja factível tecnologicamente vai gerar algum tipo de lucro, né? Mas esse lucro não pode ser maior do que o maior de todos os lucros gerados por todos os planos de produção factíveis. Isso é uma tautologia, né? Na verdade, a minha função de lucro, o que ela vai retornar? O maior lucro que eu consigo obter quando eu escolho o melhor plano de produção entre todos os que são factíveis, né? Se eu escolhi um plano de produção que é factível, mas não necessariamente é o melhor dentre todos os factíveis, eu não posso garantir, né, que a minha função de lucro seja a melhor possível, né? Então, para fazer isso, vamos ilustrar isso, tá? Tanto graficamente quanto matematicamente, né? Então, vamos aqui tentar mostrar para vocês como funciona o lema de Hotelling. E eu vou mostrar tá, o lema de Hotelling, tá, para o caso particular em que eu tenho uma função de produção com um produto e dois insumos, né? Ele é fácil de ser estendido para o caso de N insumos e relativamente fácil também de ser estendido para o caso em que eu possa ter mais de um produto, né, e mais de um insumo, tá? Mas eu vou me ater simplesmente ao caso de um produto, tá? E a demonstração eu vou usar para dois insumos simplesmente porque é mais fácil, né? Assim, mais fácil de fazer isso, né? Tá ok? Então imagine que eu tenho o seguinte, olha, eu tenha um vetor de preços iniciais, né? P1 chapéu, P2 chapéu e P2 chapéu não, né? Eu tenho o preço do meu produto inicialmente igual a P chapéu, não precisa do 1 aqui, P chapéu, tá? Eu tenho o preço do meu insumo 1, W1 chapéu, e do meu insumo 2, W2 chapéu, tá? Então isso daqui são, tá, preços específicos que eu escolhi arbitrariamente, né? Pode ser quaisquer um, tá? Isso daqui vale para qualquer P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, escolhidos arbitrariamente, né? Então vamos definir como
X1 chapéu, a quantidade demandada do insumo 1, tá? Aos preços P chapéu, W1 chapéu e W2 chapéu. Tá? X2 chapéu eu vou chamar a quantidade, né, demandada do insumo 2 aos preços P chapéu, W1 chapéu e W2 chapéu. Né? E vamos definir Y chapéu é a quantidade produzida, né? A quantidade ofertada, né, do produto quando os preços são P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, tá? E por fim, né, Pi chapéu é o lucro que eu obtenho, né, a esses preços, né? Então vai ser igual a P chapéu vezes Y chapéu menos W1 chapéu vezes X1 chapéu menos W2 chapéu vezes X2 chapéu. Tá? Como Y chapéu, X1 chapéu e X2 chapéu são ótimos para os preços P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, isso aqui também é o valor da minha função de lucro, é o lucro máximo que eu consigo obter quando o preço do meu produto é P chapéu, os preços do meu insumo são W1 chapéu e W2 chapéu. Ok? Agora, tá? O que eu sei? Né? Eu sei que Y chapéu, tá? Bom, eu posso até colocar aqui, né? Y chapéu, na verdade, é F de X1 chapéu, X2 chapéu, tá? Então, é possível, é factível, né? Produzir Y chapéu empregando a quantidade de insumos X1 chapéu e X2 chapéu, por construção, né? Necessariamente isso aqui é verdadeiro, tá? Agora, considere, tá, qualquer outro, né, conjunto de preços, né, P, W1, W2, tá? Qualquer outro vetor de preços, P, W1, W2. O que eu sei? Eu sei que o lucro máximo que eu posso, eu sei que, vou colocar de outra maneira, eu sei que se eu quiser, tá, a esses preços aqui, assim como a quaisquer preços, eu consigo produzir Y chapéu a partir de X1 chapéu, X2 chapéu. Essa escolha não é mais necessariamente ótima, né? Mas é factível produzir Y chapéu a partir de X1 chapéu, X2 chapéu por uma questão técnica, tá? Isso daqui está dentro do meu conjunto de produção por hipótese, por construção aqui do nosso exemplo, né? Então, como isso daqui é factível, eu sei que o lucro que eu tenho quando eu produzo, tá, ao preço P, Y chapéu, tá? E quando o preço do meu insumo é W1, do meu insumo 1 é W1, eu emprego a quantidade X1 chapéu. E o preço do meu insumo é W2, W2, eu emprego desse insumo a quantidade X2 chapéu. Então aqui eu tenho, né, o lucro, né, que não é o lucro máximo necessariamente, é o lucro que eu poderia obter caso, quando os preços são P, W1 e W2, eu escolho produzir uma quantidade Y chapéu, X1 chapéu, X2 chapéu, que não necessariamente, né, da Y chapéu, X1 chapéu, X2 chapéu, são ótimos para esses preços P, W1, W2. Y chapéu, X1 chapéu, X2 chapéu são ótimos para P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, né, tá certo? Isso significa o seguinte, o lucro que eu obteria empregando as quantidades X1 chapéu e X2 chapéu dos meus insumos e produzindo a quantidade Y chapéu do meu produto, na melhor das hipóteses, o meu lucro máximo. Mas não necessariamente vai ser o lucro máximo, porque eu não calculei X1 chapéu para ser o melhor emprego de insumo do insumo 1 a esses preços, né, PW1, W2, nem calculei X2 chapéu para ser, né, o melhor uso do insumo 2 a esses preços aqui. Então isso daqui é menor ou igual ao meu verdadeiro lucro, π de P, né, não P chapéu agora, π de P, W1,
W2, tá? Essa função de lucro aqui me diz o lucro máximo, né? Tá certo? Isso daqui é um lucro possível, factível, né? Aqui é o lucro de uma alternativa factível. E à direita eu tenho o lucro máximo. O lucro máximo factível. Professor, Oi. esse da direita não deveria ter chapéu em tudo? Não, exatamente esse é o meu ponto, né? Se tivesse chapéu em tudo, seria igual aqui, né? Correto? Eu estou supondo que P, W1 e W2 são diferentes, são não necessariamente iguais a P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, tá? Então, eu falei assim, aqui então, você pegou, né? Quer dizer, então em cima eu falei, olha, quando os preços são P chapéu, W1 chapéu e W2 chapéu, a minha escolha ótima é empregar X1 chapéu, X2 chapéu e Y chapéu. E o meu lucro vai ser Pi chapéu, né? Mas quando os meus preços são diferentes, né, empregar X1 chapéu, X2 chapéu, Y chapéu, não necessariamente é a minha escolha ótima. Usualmente não vai ser, né? Então, quando eu emprego X1 chapéu, X2 chapéu e produzo Y chapéu, o meu lucro vai ser menor do que o lucro máximo que eu poderia obter aos preços P, W1, W2. Tá? Esse daqui que é o ponto que eu gostaria de colocar. Tá? Então, vamos então fazer o seguinte agora. Tá? Vamos... vamos colocar tudo de um lado só dessa desigualdade, tá? Deixa eu só pensar aqui de que lado vai ser mais conveniente para a gente. Quero mostrar. Perfeito, né? Eu vou passar, tá, o lado esquerdo dessa desigualdade para o lado direito, tá, e trocar, né, de lado, né? Então vai ficar 0 menor ou igual a π menos py chapéu menos w1 chapéu menos w2 chapéu, e daí eu troco de lado, eu vou ficar com π de p w1 w2, tá, menos essa expressão aqui, né, p y chapéu menos W1 X1 chapéu menos W2 X2 chapéu. Isso daqui é maior ou igual a zero, né? Na verdade, eu estou falando o seguinte, ó, o meu lucro máximo factível, né, que é o π de P, W1 vezes W2, é maior do que um lucro possível, né, que seria aquele lucro que eu obteria quando escolhesse empregar X1 chapéu, X2 chapéu, Y chapéu e produzir Y chapéu, não necessariamente isso daqui sendo as nossas melhores soluções, tá? Então, essa função aqui, que ficou do lado esquerdo aqui, né, essa expressão aqui, né, a gente pode chamar isso aqui de uma função g, né, qualquer coisa do tipo. Essa função aqui, ela tem sempre valor não negativo, né, sempre maior ou igual a zero. Se em algum ponto, tá, para algum valor particular de P, W1 e W2, o valor dessa expressão aqui do lado esquerdo for igual a zero, né, essa expressão aqui vai estar atingindo um ponto de mínimo, né, nesse ponto aqui, tá? Então veja que se eu escolher em particular, né, P igual a P chapéu, W1 igual a W1 chapéu e W2 igual a W2 chapéu, nesse caso em particular, né, eu vou ter aqui π de P chapéu, π de P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, que é exatamente igual a PY chapéu menos W1 X1 chapéu menos W2 X2 chapéu. Esse termo entre colchetes, os dois vão se cancelar e o valor dessa expressão aqui à esquerda vai ser zero. Em qualquer outro ponto, o valor dessa expressão aqui vai ser maior ou igual a zero, né? Ou seja, para qualquer outra combinação de P, W1, W2, o valor dessa expressão vai ser maior ou igual a zero.
Isso quer dizer então que quando eu faço P igual a P chapéu, W1 igual a W1 chapéu, W2 igual a W2 chapéu, essa expressão aqui à esquerda, ela atinge valor mínimo, né? Portanto, essa expressão aqui, ela tem valor mínimo. Ela atinge valor mínimo. De zero, né? Quando o vetor P, W1, W2, né, são escolhidos para serem exatamente iguais a P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu. Bom, isso quer dizer que, né, quando P igual a P chapéu, W1 igual a W2 chapéu, W1 igual a W1 chapéu, W2 igual a W2 chapéu, tá? Devem valer, né, as condições necessárias e suficientes de mínimo de primeira e de segunda ordem, as condições necessárias, né, de mínimo de primeira e segunda ordem. E quais são essas condições, né? Eu vou precisar inserir mais uma página aqui para a gente... Aqui. Então, só continuando aqui, né? Quais são essas condições, né? A condição de mínimo de primeira ordem é que a primeira derivada dessa expressão aqui necessária, tá? Eu vou colocar as necessárias, tá? É que a primeira derivada dessa expressão aqui, né, em relação a cada uma das variáveis, né, P, W1 e W2, seja igual a zero, né? Então, quando eu derivo, né, essa expressão toda que está aqui dentro, né, então é fazer a derivada. Vamos chamar essa expressão, vamos dar um nome para essa expressão aqui em cima, só para a gente ficar com... Eu não ter que ficar escrevendo uma coisa muito grande, eu vou chamar isso aqui de uma função g, tá? G de P, W1, W2, tá? Então, G de P, a derivada parcial de G de P, W1, W2 em relação a P tem que ser igual a zero. Isso significa, então, quando eu derivo essa expressão aqui em relação a P, bom, primeiro eu vou derivar a minha função de lucro em relação a P, que é a derivada da função de lucro em relação a P, né? Não sei exatamente qual o formato dessa função de lucro, tá? E depois eu vou... Deixa eu só silenciar meu celular aqui, que ele estava tocando. Depois eu vou derivar, né, essa expressão entre colchetes em relação a P, e aparece simplesmente o P multiplicando Y chapéu aqui, então vai ficar menos Y chapéu igual a zero, né? A derivada de G tem que ser igual a zero, a derivada de G em relação a W1 tem que ser igual a zero. Então, se eu derivo agora essa função em relação a W1, eu vou ter primeiro a derivada de π em relação a W1. Tá? Menos a derivada do termo entre colchetes em relação a W1, né, que vai dar menos x1, com menos na frente fica mais x1, chapéu. E finalmente, né, a derivada de G calculada no ponto P, W1, W2 em relação a W2 tem que ser igual a zero, que vai dar a derivada de π em relação a W2
W2 mais x2 igual a zero, né? Bom, como essas condições têm que ser verdadeiras quando P igual, né? Essas condições têm que ser atendidas. Precisam ser atendidas. Quando PW1 e W2 são iguais a, respectivamente, P chapéu, W1 chapéu e W2 chapéu. Então, Ô, professor, oi. só uma pergunta. Na terceira derivada ali, não era del G sobre del W2? Isso, falta o sinalzinho de derivada parcial aqui, né? Obrigado. É isso, Tá bom, era obrigado. esse o seu ponto? É mesmo, é só isso. Ah, tá ótimo, obrigado eu. Então, elas precisam ser atendidas, né? Quando o P igual a P chapéu, W1 igual a W1 chapéu e W2 igual a W2 chapéu, simplesmente porque nesse ponto aqui eu sei que eu tenho um ponto de mínimo, né? E se eu tenho um ponto de mínimo, a condição necessária de primeira ordem tem que ser atendida. Isso significa que nesse ponto aqui eu tenho que ter, o que significa? Que quando eu calculo essas expressões nesse ponto aqui, a derivada de π é calculado agora no ponto P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, em relação a P, tem que ser igual, né? Menos y chapéu, ou seja, é igual a zero, portanto, essa derivada tem que ser igual a y chapéu, mas y chapéu é a quantidade ofertada quando os preços são P chapéu, W1 chapéu e W2 chapéu, né? Como esses valores P chapéu, W1 chapéu, né, foram escolhidos de uma maneira genérica, ou seja, não tem nada de especial a eles, né? Essa propriedade deve valer para qualquer, né, valor inicial de preços que eu assume, né, de preços de produto, insumo e assim por diante. Ou seja, a derivada da função de lucro em relação ao preço do produto igual à função de oferta, né, desse produto, desde que, né, essas derivadas sejam calculadas no mesmo ponto, tá? Então, a derivada da função de lucro em relação ao preço do produto calculada, né, para um vetor, para uma combinação específica, né, de preço do produto, preço do insumo 1, preço do insumo 2, é igual à função de oferta calculada exatamente, né, nesse mesmo ponto, né, P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, tá? E vai acontecer a mesma coisa, né, então, fazendo a mesma coisa para as outras condições. Então, essa daqui é a primeira condição necessária de primeira ordem, aqui está a segunda condição necessária de primeira ordem, e eu vou ter aqui a derivada de π calculada em P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, em relação a W1, vai ser igual a menos x1 chapéu, né? Notem que aqui eu tenho sinal de mais, quando eu passo para lá fica um negativo, menos x1 chapéu, que é igual a menos, tá? X. Aqui em cima eu pus um chapéu em cima da função, né? Não tem esse chapéu, né? Aqui é y sozinho. Menos x de P chapéu, x1, né? De P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu. E aqui a terceira, agora, né? Se eu derivar em relação, derivada de π, de P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, em relação a W2, tem que ser igual, né, a menos x2 chapéu, deve ser só aplicando, né,
essa igualdade aqui no ponto que eu sei que é um ponto de mínimo, né? P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, eu chego que essa derivada parcial é igual a menos x2 chapéu, que é igual, né, a menos x2 de P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu. Então, como P chapéu, W1 chapéu, eu escolhi aleatoriamente qualquer ponto que eu escolha inicialmente, eu vou chegar a essa conclusão, tá? Eu chego à conclusão de que quando eu derivo a minha função de lucro em relação ao preço do produto, eu encontro a função de oferta do meu produto. Eu pensava que tinha apagado esse chapéuzinho aqui. Ele voltou por quê? Aqui, né? Isso aqui não é para aparecer. Então, quando eu derivo a minha função de lucro em relação ao preço, eu vou ter a minha função de oferta. Quando eu derivo a minha função de lucro em relação ao preço de um insumo, eu tenho o negativo da função de demanda desse insumo, que são as duas últimas expressões aqui, tá? Esse daqui é o primeiro resultado do lema de Rotten, né? E a condição de segunda ordem, tá? A condição necessária de segunda ordem, aqui eu não vou fazer a matemática, tá? Só vou descrever, tá? A condição necessária de segunda ordem, bom, é que esse ano dessa função aqui, né, seja semidefinido positivo, né? O esse-ano é a matriz das derivadas segundas. Bom, dessa função aqui. Vocês podem ver que o termo entre parênteses é um termo linear, quer dizer que a derivada segunda desses termos entre parênteses são todas iguais a zero, né? Isso quer dizer que eu só preciso olhar para as derivadas segundas da minha função de lucro, tá? Então eu vou só escrever aqui, tá? Aqui vocês também não se preocupem muito não, tá? É só, eu dou a conclusão disso, tá? Esse ano de G deve ser semidefinido positivo, é um ponto de mínimo, né? Tá, vai ser semidefinido positivo, tá? E como, né? Esse ano aqui é igual, tá, ao esse ano da função π, porque g é a soma da função π mais uma função cujas segundas derivadas são todas nulas, então a matriz das derivadas parciais de g, das segundas derivadas parciais de g, é a matriz das segundas derivadas parciais de π, tá? Então esse ano da minha função de lucro deve ser semidefinido positivo, tá? Na verdade, em todos os pontos, né? Tá? Mas isso equivale a dizer, tá? Que a função de lucro é convexa. Tá? Deixa eu dar uma interpretação um pouco mais intuitiva disso, tá? Vamos voltar àquela nossa situação inicial, né? Aquela condição inicial, né? que a gente usou para derivar o lema de Rotten, né? Eu peguei, vamos pegar um ponto específico, pegar soluções ótimas para esse ponto específico. Essas soluções ótimas são factíveis, mas elas não são soluções ótimas para outro ponto, né, do domínio da nossa função de lucro, né? Então eu comecei aqui com P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, tá?
e o resto eu não sei o que acontece, né? Então imagine que eu tenha, tá? Que eu vou fazer, então a minha empresa ela inicialmente se defrontou com esses preços aqui, P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, tá? E ela fez as contas lá, achou um emprego ótimo do insumo 1, um emprego ótimo do insumo 2, um produto ótimo, e chegou lá no lucro ótimo dela, tá? Vou marcar essa solução aqui em um gráfico, tá? Imagine que eu tenha deixa eu fazer. Então, eu vou marcar no eixo horizontal, tá? Um preço, tá? Vamos supor o preço do meu produto. E no eixo vertical eu vou marcar o lucro da minha empresa, tá? Não o lucro máximo, mas o lucro que ela está obtendo, assumindo que não necessariamente, tá? Ela está buscando o lucro máximo, tá? Ela não está não necessariamente produzindo na solução de lucro máximo. Então aqui eu estou marcando o preço do meu produto e aqui o lucro da empresa, tá? Não necessariamente o valor da minha função de lucro. Eu vou marcar o valor da função de lucro em um pontinho aqui, tá? Então eu estou dizendo o seguinte, olha, quando o preço é um preço, digamos aqui, P chapéu, a minha empresa obteve um determinado nível de lucro. Na situação inicial, né, o preço é P chapéu, o preço do insumo 2 é W1 chapéu, o preço do insumo 1, né, do insumo 1 é W1 chapéu, do insumo 2 é W2 chapéu, e eu obtenho aqui, né, um P chapéu, que é igual, né, ao valor da minha função de lucro calculado, né, para P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu. Bom, agora imagine, tá, que W1 e W2 não se alterem, tá? Vamos assumir, tá? Então nossa hipótese então, assuma que W1 e W2 sejam mantidos constantes, iguais, né, respectivamente, a W1 chapéu e W2 chapéu. Imagine que o preço agora varie, tá? O que vai acontecer com o lucro dessa empresa aqui? Bom, a princípio, para saber exatamente o que vai acontecer com esse lucro, eu precisaria conhecer a função de produção para calcular a função de lucro e ver como o lucro responde a variações no preço, tá? Mas eu posso colocar aqui um piso inferior para esse lucro, né? Eu sei que na pior das hipóteses, tá? O que está acontecendo? Quem que é esse Pi chapéu? O Pi chapéu era igual a P chapéu vezes Y chapéu mais W1 chapéu vezes X1 chapéu mais W2 chapéu vezes X2 chapéu. Então o que eu sei? Eu sei que na pior das hipóteses, a empresa, quando varia o preço do produto dela, ela pode simplesmente continuar produzindo o que estava produzindo antes, né? Então imagine que eu parta de uma situação inicial em que meu preço é P chapéu. Professor, não é negativo? Menos W1, Claro, X1, claro, correto, obrigado, chamar a minha atenção. Aqui e aqui, né? Tudo negativo. Então, imagine que a minha empresa parta de uma situação, né, em que o preço é P chapéu, tá? Os preços dos insumos W1 chapéu, W2 chapéu, e varia o preço do produto dela e ela não faça nada, ela continue produzindo, tá, a quantidade Y chapéu, entregando X1 chapéu, X2 chapéu. Tá? Ela vai ter aqui um lucro que não é o lucro da função de lucro dela, né? Vamos chamar essa função aqui de função H, tá? É uma função, é um H de P, né? Tá certo? Essa função H de P aqui é uma função de um lucro subótimo, né? Ele só vai ser ótimo no caso em que o P é igual a P chapéu. E essa função aqui vai ser P vezes Y chapéu menos
W1 chapéu, X1 chapéu, menos W2 chapéu, X2 chapéu. Tá? Eu sei que ela pode, né, produzir, que esse nível de lucro é atingível, né? Por quê? Porque a empresa realmente pode continuar não produzindo nada, né? E não produzindo nada, ela pode continuar produzindo Y chapéu, né? Empregando as quantidades X1 chapéu e X2 chapéu, que são soluções, é uma combinação de emprego de insumos, produção factível, tá? E que é ótima para um determinado nível de preço, que é o P chapéu. Para os outros não necessariamente é ótima, né? Essa função aqui, vocês podem ver, ela tem, né, uma função linear, né, em Y chapéu, tá? É P vezes Y chapéu, menos uma constante, né? Uma vez que eu estou assumindo que W2 chapéu e que W2 estou assumindo W1 mantido constante, né, igual a W1 chapéu, W2 mantido constante igual a W2 chapéu. Eu tenho W1 chapéu constante vezes X1 chapéu constante, W2 chapéu constante vezes X2 chapéu constante. Toda essa expressão aqui, que eu coloquei uma chave aqui embaixo, é constante, né? Então, isso daqui então é P vezes Y chapéu, é Y chapéu vezes P mais uma constante. Então, o gráfico de H de P aqui, dessa função aqui, vai ser uma linha reta. Uma linha reta cuja inclinação é Y chapéu, tá? E vai intersectar com o eixo horizontal, né? No valor negativo, né? Menos W1 chapéu, X1 chapéu, menos W2 chapéu, X2 chapéu. Mas vai ser uma linha reta com essa forma aproximadamente aqui. Então isso daqui a gente pode chamar, né, essa função aqui de lucro, H, de uma função de lucro passiva, né? Função chamar função passiva de lucro, se vocês quiserem, né? Na verdade é a função de lucro que a empresa vai ter quando ela tiver não reagir, né? Ela não for ativa à variação no preço. O preço do produto dela variou e ela não mudou a produção. Então o que ela vai fazer? O produto dela vai crescer dessa maneira. A inclinação, né, dessa linha reta aqui, como eu falei para vocês, isso aqui que é importante para a gente, é igual ao meu Y chapéu. Agora vamos desenhar, tá, a nossa verdadeira função de lucro, né? Então, eu não sei exatamente como vai funcionar exatamente a minha verdadeira função de lucro, né? Mas eu quero fazer o gráfico da função π de P. Eu estou supondo que apenas P varie, né? Então P, W1 chapéu, W2 chapéu. Isso aqui que eu quero saber como ele se comporta. Bom, eu sei que quando P igual a P chapéu, tá? E essa função de lucro vai ser igual, né, a π chapéu, ou seja, igual a P Y chapéu menos W1 chapéu, X1 chapéu, menos W2 chapéu, X2 chapéu. Ou seja, vai ser igual a nossa função passiva, H de P, apenas caso aconteça o quê? Caso o P seja exatamente o P chapéu, né? Caso o P seja igual a P chapéu. Então, se eu for desenhar o gráfico da minha função de lucro, né, dessa função de lucro aqui, se eu for desenhar esse gráfico, eu sei que ele vai ter um ponto em comum com o gráfico da minha função de lucro passiva, né, H de P. Que vai ser simplesmente esse pontinho que eu marquei aqui em vermelho, tá? Nos outros pontos, o que eu sei? Que isso daqui vai ser... Deixa eu colocar essa chave antes do sinal de igual, porque eu só sei o seguinte. Eu sei que a minha função de lucro, ela é igual a π chapéu
caso P seja igual a P chapéu, né? E caso P não seja igual a P chapéu, minha função de lucro não pode ser inferior a P chapéu, porque eu sempre posso, em último caso, né, na pior das hipóteses, eu posso manter minha produção em Y chapéu, contratando X1 chapéu e X2 chapéu, e vou ter um lucro mínimo, né, de H de P. Tá? Então, na pior das hipóteses, meu lucro vai ser H de P. Então, para qualquer outro preço aqui, a minha função de lucro vai ser maior ou igual a H de P. Isso significa, eu tenho um preço inicial P chapéu. Se o meu preço varia, tá, o meu lucro vai ser maior ou igual ao lucro que eu obteria sobre a função H de P, tá? Usualmente maior, né? Tá? Se o preço diminui, também, né, o meu lucro vai ser maior ou igual ao lucro que eu teria, né, se eu tivesse, tá, a minha função, se eu tivesse no ponto H de P. Meu lucro vai ser menor. Tá? Bom, isso significa que se eu for desenhar, né, a minha função de lucro aqui, a minha verdadeira função de lucro, ela vai ter uma cara... Opa! Notem que se o preço for igual a zero, né, eu sempre posso não produzir nada, né, e ter lucro zero, né, assumindo que eu possa dispensar, né, o emprego dos meus dois insumos de produção. Então, a minha verdadeira função de lucro vai ter uma cara como essa aqui, né? Eu vou ter π de P, W1 chapéu, W2 chapéu, né? Então, o que eu vejo? Ela é crescente em P, tá? De fato, em alguns casos, se eu tiver uma solução de canto, ela pode ser constante em P, né? Ela nunca vai ser decrescente em P, ela é crescente em P usualmente, né? E ela vai ter uma inclinação, tá? No ponto P chapéu, a inclinação vai ser exatamente igual a Y chapéu, que é exatamente... O que era Y chapéu? Bom, Y chapéu é a minha função de oferta ao preço P chapéu. Então aqui eu tenho duas características interessantes, né, do meu lema de Hotelling, né, uma ilustração gráfica, né, de duas propriedades importantes do lema de Hotelling, né. Primeiro, esse resultado aqui indica que a inclinação da minha função de produção, né, em qualquer um dos pontos é igual, tá? Perdão, falei besteira, né? A inclinação do gráfico da minha função de lucro, quando eu mantenho os preços dos insumos constantes e faço variar o preço do meu produto, ela é igual, tá, a oferta, né, do meu produto, né, calculada no preço em que eu estou medindo a inclinação desse gráfico aqui. Tá? Então, estou medindo a inclinação no ponto P estrela, a inclinação da minha função π é exatamente igual a y de P chapéu. Né? Eu estou medindo no ponto P chapéu, eu falei estrela, peço desculpas, estou medindo no ponto P chapéu, a inclinação, né, da minha função de produção é igual a y de P chapéu. Tá? E a segunda coisa, como esse gráfico da minha função... Olha, já troquei tudo de novo, deixa eu só corrigir mais uma vez. A inclinação da minha função de lucro é igual, né, no ponto P chapéu, é igual à minha função de oferta no ponto P chapéu. Tá? E a segunda coisa, né, como o gráfico da minha função de lucro tem que tangenciar, tá, essa função de lucro passiva, que tem o gráfico, cujo gráfico é uma linha reta, por cima, tá, a minha função de lucro necessariamente tem que ter um gráfico convexo. Né? Ela vai ter um gráfico convexo em relação ao preço do meu produto. Bem, eu poderia fazer um argumento similar, tá? Mas eu vou deixar para vocês ver se vocês conseguem fazer isso como exercício à parte, né? Para dizer que a mesma coisa acontece em relação ao preço de um insumo. Tá? E o argumento similar, eu só vou fazer o esboço do argumento similar. Tá? Seria o seguinte... Se eu fizer, aqui nesse exercício aqui, né, eu fiz variar apenas o preço do produto e mantive o preço dos insumos constantes. Né? Imagine uma situação um pouco diferente em que eu faça o mesmo gráfico aqui, mas eu vou medir no eixo horizontal, tá, o emprego de um insumo.
o preço de um insumo, tá? Então, vamos supor W1, tá? E no eixo vertical eu continuo medindo o lucro da minha empresa. E aqui o preço de um insumo pode ser W1, pode ser W2, tá? Eu vou assumir que P é constante igual a P chapéu, W2 é constante igual a W2 chapéu. Tá? E a gente pode fazer a mesma brincadeira, né? Vamos supor então que o preço seja mantido constante em P1 chapéu, W2 igual a W2 chapéu. Inicialmente, tá, o meu W1, por exemplo, ele é igual, tá, a um determinado valor de W1 chapéu, aqui por exemplo, e eu observo que nesse valor aqui, né, calculado, eu tenho aqui um lucro, né, Y chapéu, ou Y chapéu, não, Pi chapéu, que é igual, né, o valor da minha função de lucro, calculada, né, em P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu. Tá? Então, esse ponto aqui, tá, ele é um ponto que eu sei que é um ponto de lucro máximo. Tá? Bom, o que vai acontecer quando o preço do insumo 1 variar, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas novamente eu sei que na pior das hipóteses a empresa pode não fazer nada, continuar produzindo o que ela estava produzindo, né, antes, né, quando ela obtinha esse lucro Pi chapéu, quando o preço do insumo era W1 chapéu. Ou seja, eu posso definir aqui uma outra função, né, vamos chamar isso aqui não de H, vamos chamar de a função eta, tá? De W1, que é simplesmente igual a P chapéu vezes Y chapéu menos W1 vezes X1 chapéu menos W2 vezes X2 chapéu. Né? O gráfico dessa função vai ser uma linha reta, né, com inclinação negativa, passando aqui por esse ponto. Qual que é a inclinação dessa linha reta? A inclinação dessa linha reta isso aqui é constante, aqui esse carinha aqui é chapéu, né? Isso daqui é constante, isso daqui é constante, só esse termo aqui é variável, tá? Então a função eta de W1 é uma função linear em W1, tá? Como eu tenho menos x1 multiplicando W1 aqui, a inclinação desse gráfico aqui é menos x1, né? Okay? Então essa inclinação aqui, a tangente desse ângulo aqui é menos x1. Bom, novamente, tá? Na pior das hipóteses, variando o preço do insumo 1, a empresa pode fazer com que o lucro da minha empresa caminhe sobre, né, essa linha reta aqui, né, essa linha reta em cinza aqui, tá? E portanto o lucro dela vai diminuir quando aumenta o emprego do insumo 1 e vai aumentar quando diminui o emprego do insumo 1. Tá? Mas eu sei que, salvo esse ponto que eu marquei em vermelho aqui, no qual a empresa está fazendo a escolha ótima, tá? Tanto à direita quanto à esquerda, se ela ficar sobre essa linha em cinza, ela vai estar usualmente fazendo uma escolha subótima, que significa que o verdadeiro gráfico da minha função de lucro, né? Aqui a minha função de lucro expressa, né, em π de P mantido constante em P chapéu, o W1 variando e o W2 constante em W2 chapéu. Né? O gráfico dessa função de lucro, então ele tem que passar por esse ponto vermelho, porque por construção esse ponto é um ponto de lucro máximo, tá? Mas à direita e à esquerda ele vai passar, ou ele vai ser um gráfico que ou vai coincidir com essa linha reta cinza, né, ou vai estar acima dessa linha reta em cinza. Nunca abaixo, né, porque na pior das hipóteses eu posso ficar sobre essa linha reta cinza. Isso significa que o gráfico da minha função de lucro, quando eu faço variar apenas o W1, vai ter uma cara mais ou menos como essa aqui. Vamos ver se eu consigo
ficou bonitinho, hein? Tá ficando bonitinho. Aqui. Esse seria o gráfico aqui da minha função π. Quando eu estou fazendo variar apenas W1. P é mantido constante em P chapéu, W1 eu estou deixando variar e W2 mantido constante em W2 chapéu. Né? Novamente, o que a gente pode ver, né, que a inclinação desse gráfico aqui, nesse ponto aqui, igual a menos x1, a inclinação dessa linha reta. Então, nesse ponto aqui, eu tenho que a derivada parcial de π calculada nesse ponto, P chapéu, W1 chapéu, W2 chapéu, em relação a W1, né, eu estou fazendo em relação ao eixo horizontal aqui, tem que ser igual a menos x1 chapéu, né? Menos x1 chapéu, que é Professor, menos... Oi. Aquela função eta de W1 não seria eta de W1 chapéu? Não, o W1 chapéu é um valor que eu específico, né? E o W1 é a variável, tá? Então isso daqui eu estou me perguntando o que acontece quando eu faço variar o preço do insumo 1, tá? Qualquer W1 aqui, por isso que eu deixei sem o chapéu, tá? Se a minha empresa reagir passivamente a variações no preço do insumo 1, né? Então, então isso daqui é o lucro que a empresa vai obter se variar o preço do insumo 1 e ela continuar empregando do insumo 1 e dos outros insumos a quantidade que seria ótima se W1 fosse W1 chapéu. Tá? Esse W1 aqui eu estou deixando, ele é uma variável, né? Não está sendo mantido fixo, enquanto esse P chapéu está mantido fixo e o W2 chapéu está sendo mantido fixo. Eu não sei se eu deixei claro qual que é o espírito da construção aqui. Ah, não, sim. Consegui entender. Obrigado. Faz sentido? Tá bom, tá. Porque isso daqui é uma coisa interessante de entender, porque é uma coisa que aparece recorrentemente em microeconomia, né? A gente diz que isso daqui é um aspecto, é o que a gente chama de uma relação dual, né? A nossa função de produção e a nossa função de lucro, elas têm uma relação dual, né? Eu posso derivar as minhas funções de oferta, de demanda de insumos a partir da minha função de produção, mas eu também posso derivá-las a partir da minha função de lucro, né? De certa maneira, a minha função de lucro, ela contém as informações relevantes acerca da nossa função de produção, tá? Relevantes, sim, enfim, num sentido que eu vou deixar meio em aberto, tá, por hora, de qualquer maneira, porque senão a gente vai ficar com muito detalhe, né? Mas a ideia aqui é só para ilustrar, né, que novamente o que a gente está vendo? Essa curva aqui em vermelho, né, ela é convexa, né, ela é côncava acima, né, se vocês preferirem, e a derivada parcial, a inclinação dela é igual à nossa função de demanda, ao negativo da função de demanda, que é o outro resultado do nosso lema de Hotelling, né? Então, esses gráficos que eu fiz aqui é só para dar uma interpretação intuitiva, né, do significado do nosso lema de Hotelling, tá? Bom, essa ideia de dualidade, né, e usualmente, né, as relações duais, elas sempre derivam da gente partir desse ponto de partida, né? Qualquer solução factível, na melhor das hipóteses, é ótima, né? Então, que foi o que eu fiz aqui, né? Eu falei, olha, se eu escolher aqui uma combinação, né, x1 chapéu, x2 chapéu, y chapéu, que é factível, tá? Para quaisquer que sejam os preços, o meu lucro nessa combinação é no máximo igual ao lucro máximo, nunca maior do que isso, né? Porque o lucro máximo é o lucro máximo entre todas as soluções factíveis, né? Como eu sabia que essa solução x1 chapéu, x2 chapéu e y chapéu era um lucro máximo por hipótese, era uma solução de lucro máximo por hipótese para uma combinação específica de preços, P chapéu, W1 chapéu e W2 chapéu, a gente derivou o lema de Hotelling, né? Aqui derivei primeiro matematicamente e depois passei a intuição matemática, a intuição gráfica disso aqui, né? O que é interessante é que isso fornece, tá, um referencial que torna, tá, o nosso modelo de maximização de lucro, de empresas maximizadoras de lucro,
em tese, passível de ser testado empiricamente, né? A gente pode dizer que esse modelo de maximização de lucro, ele proíbe que algumas coisas aconteçam, né? Algumas coisas não podem acontecer caso a empresa se comporte como maximizadora de lucro, tá? Assim como, se vocês, de fato, vocês devem ter visto isso em Micro 2, talvez não da forma como eu estou apresentando aqui, mas quando a gente fala em preferência revelada, a preferência revelada, de fato, ela traduz, né, para o lado empírico, tá, o que tem que acontecer, né, com o comportamento dos consumidores, tá, dado algumas hipóteses, né, essencialmente que os nossos consumidores eles têm que ter preferências localmente não saciadas, né, na verdade é necessário que eles consumam sempre sob sua linha de restrição orçamentária. A relação de preferência revelada impõe um comportamento da demanda do nosso consumidor, que é um comportamento que proíbe que algumas coisas ocorram, né? Na verdade, proíbe o seguinte: olha, se uma cesta de bens é revelada preferida, direto ou indiretamente revelada preferida a outra cesta de bens, não pode ser o caso de que essa outra cesta de bens vá ser revelada preferida à primeira, né? Com algumas variações. Então a gente põe um limite de testabilidade à nossa teoria, pelo menos em tese, né? Porque aplicar esse teste nem sempre é trivial, a gente não consegue fazer experimentos controlados, vocês sabem muito bem disso, então nem sempre é fácil fazer isso. Mas nós temos uma teoria que proíbe alguma coisa, né? É muito importante. Uma teoria que não proíbe nada, que tudo pode acontecer, é uma teoria que, do ponto de vista científico, ela não tem nenhum poder, né? Do ponto de vista científico, isso que diferencia a ciência de qualquer outra área de conhecimento, né, é que a ciência ela tem que dizer o que não pode acontecer, porque com isso ela tem algum poder explicativo, né? Ela pode ser testada, ela pode ser corroborada, né? Se o que não pode acontecer efetivamente não acontece, né, então a nossa ciência está dizendo alguma coisa interessante sobre o mundo, né? E como isso se traduz, né, no nosso caso, nesse caso aqui, tá? Bom, de uma maneira mais interessante, tá? A gente pode falar em uma ideia que é a ideia de lucratividade revelada, né? Essa ideia aqui, esse termo aqui, eu acho que foi o Warren que criou, eu não vejo em outros autores, tá? Enfim, pode ser que passou a ser usado, mas não é um termo clássico, tá? Mas que é bem interessante, porque ele pegou a mesma ideia da preferência revelada e está traduzindo, né, para a teoria da produção, né, de fato, para a teoria de uma empresa maximizadora de lucro. E o que diz a teoria da lucratividade revelada? Vamos ver se eu consigo explicar com o meu slide aqui, que está um pouquinho... eu deveria ter animado esse slide, ficaria melhor, né? Olha, suponha que eu tenha dois vetores de preço aqui, tá? Duas combinações de preços, o preço P0, W10, W20. A esses preços, né, vamos supor, situação zero, né, na qual o preço do meu produto é P0, do meu insumo é W10, do meu insumo 1 é W10, do meu insumo 2 é W20. Nessa situação, eu produzo uma quantidade, oferto uma quantidade Y0 do meu produto, uma quantidade X10, demando uma quantidade X10 do meu insumo 1 e uma quantidade X20 do meu insumo 2. Tá? Então, se eu tiver uma empresa maximizadora de lucro, né, ela vai ofertar de acordo com a função de oferta, vai demandar de acordo com as funções de demanda. Né? E vamos supor que eu tenho uma situação 1, né, nos quais os preços são P1, W11, W21, tá? E nessa situação 1, a minha empresa vai ofertar uma quantidade Y1, vai e demandando, né, uma quantidade X11 do meu insumo e uma quantidade X21 do meu insumo 2. Né? Bem, o que eu posso dizer? Tá? Como eu estou assumindo que Y0, X10 e X20 foram escolhidos para fazer com que o meu lucro fosse máximo, né, na situação zero, tá? E a mesma coisa vale, né, para Y1, X11 e X21, que foram escolhidos para fazer com que meu lucro fosse máximo na situação 1. Primeiro, eu posso dizer que é factível produzir Y0 empregando as quantidades X10 e X20 dos meus insumos, assim como é factível produzir Y1 empregando a quantidade X11 do insumo 1 e X21 do insumo 2. Segundo, empregando a quantidade X1, produzindo Y0
empregando a quantidade x10 e x20 dos meus insumos, tá? Eu tenho o maior lucro possível quando os preços são P0, W10, W20. Isso quer dizer, em particular, né, que quando eu calculo o meu lucro, quando os preços são P0, W10, W20, né? Isso aqui é o valor da minha função de lucro, ou seja, o lucro máximo que eu consigo obter a esses preços, né? P0, W10, W20, tá? Esse lucro vai ser maior ou igual a qualquer outro lucro factível. Em particular, né, eu poderia, a qualquer preço eu posso, né, a gente já viu que é factível produzir Y1 empregando X1 do insumo 1 e X21 do insumo 2. Então, esse lucro, que é o lucro máximo que eu obtenho na situação zero, é maior do que o lucro que, teoricamente, né, que eu poderia obter empregando, tá, uma quantidade, né, x1 do meu insumo 1, x21 do meu insumo 2, produzindo um produto x e y1, tá, que não é, né, meu plano de produção ótimo aos preços P10, W10, W20, né, que eu tenho um plano subótimo. De fato é o lucro ao plano subótimo, né? Tá? Então, o meu lucro ótimo tem que ser maior ou igual ao meu lucro no plano subótimo. Então, essa desigualdade aqui tem que ser verdadeira, sempre, né? Tá? Isso quer dizer o seguinte, ó, meu lucro máximo é maior do que qualquer outro lucro factível. Simplesmente isso daqui que está dizendo essa desigualdade. E a segunda desigualdade está dizendo a mesma coisa, né? Só que aqui os preços de referência não são mais os preços da situação 0, mas são os preços da situação 1. Na situação 1, né, o meu lucro ótimo, tá, é o lucro que eu obtenho quando eu emprego as quantidades x1 e x21 dos meus insumos, tá, e produzo a quantidade y1. Tá? Esse daqui é o lucro P1 de P1, W11, W21. Tá? E ele vai ser maior ou igual a qualquer outro lucro subótimo. Tá? Então, se a gente somar essas duas desigualdades aqui e arranjar direitinho os termos, né, o que eu vou fazer? Bom, vamos, talvez aqui valha a pena a gente decompor isso aqui. Tá? Eu vou voltar lá para o nosso bloco de notas, só para vocês verem como que a gente derivou isso aqui passo a passo. Então, tá aqui. Então eu tinha aqui, né, P0, Y0 mais W10, X10 mais W20, X20, meu lucro ótimo aos preços P0, W10, W20, né? Isso daqui tem que ser, não pode ser inferior, né, a um lucro de uma solução que não necessariamente é ótima, né? P0, Y1. Ih, fiz o sinal trocado de novo, né? Antes que vocês me chamem a atenção, eu vou corrigir aqui. Aqui é menos, né? Menos W10, X11, menos W20, X21. Essa era a primeira desigualdade. E a segunda desigualdade é que quando os preços são P1, W11 e W21, a solução ótima é produzir Y1, né, empregando as quantidades X11 do insumo 1 e X21 do insumo 2. Então, esse lucro aqui vai ser maior do que eu obteria a esses preços caso eu produzisse W0 empregando a quantidade X10 do
1 e x2,0 do insumo 2. Tá? Então vamos somar essas duas expressões aqui, tá? E passar tudo para o mesmo lado. Tá? Então eu vou ter aqui o seguinte. Antes de somar, tá? Eu vou reescrever essas duas expressões. Eu acho que fica mais fácil a gente fazer em duas etapas. Olha só, eu vou passar esse termo para cá, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho P0Y0, P0Y10, né? Então vai ser P0 que multiplica P0 que multiplica P0 que multiplica, eu vou colocar com, bom, vamos colocar, vai ser P0 que multiplica Y0 menos Y1, né? Essa aqui é a nossa primeira expressão aqui, né? Aqui eu vou ter W10 que multiplica X10 menos X1 menos W10 que multiplica X10 menos X11. E passando esse carinha para cá também, né? Menos W20 que multiplica X20 menos X21. Isso daqui tem que ser maior ou igual a zero. Fazer a mesma coisa com a expressão de baixo, né? Aqui eu vou ter P1 que multiplica Y1 menos Y0. Menos W11 que multiplica X11 menos X10. Menos W21 que multiplica X21 menos X20, né? Então essas duas desigualdades são essas duas desigualdades iniciais, simplesmente eu passei todos os termos para o mesmo lado, né? Então, e observem também que esse termo aqui, Y0 menos Y1, é igual a menos Y1 menos Y0, né? Que é o termo que aparece aqui embaixo, né? Esse carinha aqui, X10 menos X11 é menos X11 menos X10 e X20 menos X21 é menos X21 menos X20. Então, quando eu somo esses dois termos aqui, eu posso dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui P1, eu tenho P1 multiplicando Y1 menos Y0, mais P0 que multiplica menos Y1 menos Y0. Né? Então, eu posso colocar o Y1 menos Y0 em evidência, somando essas duas desigualdades, eu vou ter P1 menos P0, que multiplica Y1 menos Y0. Esse daqui é o primeiro termo do lado esquerdo dessas desigualdades, né? Aqui eu vou ter X11 menos X10, tá? Tá tanto aqui nesse termo aqui embaixo, quanto nesse termo aqui em cima, quando eu considero que X10 menos X11, né, é menos X11 menos X10, né? Então também posso colocar isso em evidência, eu vou ficar com W1 menos W1 menos W10, que multiplica X11 e a mesma coisa vai valer para o último termo, eu vou ficar com menos W21 menos W20, que multiplica X21 menos X20. Tudo isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, né? Bom, o que é isso aqui? O que é esse primeiro tema aqui? Aqui eu posso dizer, isso daqui é a variação no preço do meu produto, ΔP. Quando eu saio da situação 0 para a situação 1.
Isso daqui é variação na minha quantidade ofertada, ΔY. Aqui é a variação no preço do insumo 1, ΔW1. Aqui é a variação na quantidade demandada do insumo 1, ΔX1. Né? Aqui é a variação no preço do insumo 2, ΔW2. E aqui é a variação na quantidade demandada do insumo 2, ΔX2. Né? Então eu poderia reescrever essa expressão dizendo que ΔP vezes ΔY menos ΔW1 vezes ΔX1 menos ΔW2 vezes ΔX2 sempre vai ser maior ou igual a zero. Tá? Isso é uma conclusão, né, da nossa hipótese de que as empresas são maximizadoras de lucro. Tá? Então imagine que eu consiga observar o comportamento de uma empresa, né, e vejo o seguinte, olha, quando o preço variou de ΔP, tá? Ela reagiu, respondeu, aí é o que eu estou observando, não é a função de oferta dela. Tá? Eu observei uma variação de preço ΔP, do preço do meu produto, uma variação de preço ΔW1 no preço do meu insumo 1, ΔW2 no preço do insumo 2, e observei que a nossa empresa respondeu, tá, variando a produção em ΔY, variando o emprego do meu insumo 1 em ΔX1 e variando o emprego do meu insumo 2 em ΔX2. Bem, se fazendo essa conta aqui do meu lado esquerdo eu obtiver um valor menor do que zero, eu posso ter certeza que essa empresa não se comportou de acordo com o nosso modelo de uma empresa maximizadora de lucro. Então, a nossa teoria, né, a nossa hipótese, as hipóteses do nosso modelo, alguma delas não está correta. Tá? Pode ser alguma hipótese mais fundamental, mas possivelmente a nossa hipótese de que as empresas se comportam como maximizadoras de lucro teria sido violada. E daí a ideia de testabilidade desse modelo aqui. Tá? O que é mais interessante, né, é que a gente pode ver que desse resultado aqui a gente deriva duas das propriedades da função de lucro que a gente havia dito lá em cima. Tá? Então, vamos pegar três casos particulares. Tá? Três casos particulares. Tá? O primeiro, imagine que eu tenha ΔW1 igual a ΔW2 igual a zero. Tá? Então, só variou o preço do meu produto. Tá? O que eu posso dizer, né, usando essa desigualdade aqui, né, nossa desigualdade da lucratividade revelada? Né? Bom, esse tema aqui vai ser zero, né, porque o ΔW1 vai ser zero. Esse tema aqui vai ser zero, ΔW2 vai ser zero. Tá? Então, só vai sobrar ΔP sobre ΔY vezes ΔY, né? Isso daqui tem que ser maior ou igual a zero, tá? O que significa, né, que ΔY não pode ter sinal contrário ao ΔP. O que significa ΔY não pode ter sinal contrário a ΔP, quer dizer que Y responde na mesma direção, ou varia, né, na mesma direção que P. Se eu faço variar P sozinho, né, Y vai variar na mesma direção. Né? Eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Porque na verdade, só para qualificar, porque o Y, né? Então se aumenta o preço, a minha oferta aumenta, se o preço diminui, a minha oferta diminui, né? Na verdade, ou pode acontecer, né, do Y não variar.
Imagine que que o preço do meu produto e o preço dos insumos sejam tais que a minha melhor solução é não produzir nada do meu produto. Meu Y é igual a zero, minha oferta é zero. Se o preço do meu produto cai, a minha oferta vai continuar igual a zero, né? Ela não vai variar com o preço. Mas quando há uma variação, quando o ΔY é diferente de zero, ΔY necessariamente tem o mesmo sinal de ΔP, supondo, né, assumindo que o preço dos insumos não tenha variado, né? Se tiver variado, eu não sei o que vai acontecer, tá? Eu ia falar em 3 casos particulares, né? Mas de fato, esses 3 casos basta a gente falar de mais um caso, né? 2 casos particulares. Porque eu vou falar da variação sozinha no preço de um insumo, né? A mesma coisa vale para a variação no preço do outro insumo, né? Então, 2 casos particulares. Então, o segundo caso particular, né, seria o caso em que ΔP igual a ΔY2, ΔW2 igual a zero, tá? E, claro, né, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Esse termo aqui na nossa lucratividade revelada vai para zero, ΔP é igual a zero, então esse termo vai ser zerado. Esse termo aqui vai ser zerado e eu vou ter que menos ΔW1 ΔX1 é maior ou igual a zero, né? E aqui é melhor multiplicar por menos 1 e inverter a desigualdade, né? Eu vou ter ΔW1 ΔX1 é menor ou igual a zero. Isso quer dizer que quando o preço do meu insumo sobe, né, a quantidade demandada desse insumo não pode subir. Ela usualmente vai diminuir, né? E eventualmente, numa solução de Cantor, ela pode continuar igual a zero. Quando o preço do meu insumo cai, a quantidade demandada do meu insumo vai aumentar via de regra, né? Então isso aqui a gente pode dizer que aqui vale uma lei para a demanda de insumos. Vale a lei da demanda, né? Ou seja, né, a demanda do insumo é não crescente em relação a seu preço. Eu vou ficar devendo para vocês, eu vou preparar alguns exercícios que apliquem, né, essa ideia de lucratividade revelada, tá? Isso aqui é um resultado importante, né? Importante, especialmente quando a gente está falando em termos de teoria microeconômica, que é um curso mais de linguagem, quando a gente fala, olha, que mesmo, né, na teoria mais básica, algumas coisas elas já são testáveis, né? E aqui eu tenho um resultado que é testável, pelo menos em tese, né? Eu sei que passar para a observação efetiva, né, desses resultados é mais complicado, mas em tese, pelo menos, eu estou proibindo que algumas coisas aconteçam, tá? Então, com isso, a gente encerra, tá, a nossa aula aqui sobre lucro, tá? E o próximo tópico que eu vou deixar gravado para vocês, né, vai ser sobre custos, né? Então nós vamos iniciar agora um novo tópico sobre custos.